Catherine Schneider e dou-vos as boas-vindas a mais um episódio do podcast Conversas Sem Exclusões da Inova Risk. Antes de mais, convido-vos a seguir-nos no Facebook, LinkedIn e YouTube ou nas plataformas de alojamento de podcasts. Olá a todos e bem-vindos a mais um dos nossos podcasts. Hoje temos connosco a Ana Cristina Cachola, que é professora, é investigadora, é curadora de arte. Acho que não cometo uma inconfidência se disser que também é filha do comendador António Cachola e como tal também está ligada ao Museu de Arte Contemporânea de Elvas e à exposição dos 15 anos que vamos falar posteriormente. Ana Cristina, para começar, bem-vinda. Obrigada. Para além das ligações familiares em relação a todo este mundo da arte, como é que começou o seu interesse por arte e arte contemporânea? Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer enorme poder estar aqui e conversarmos um bocadinho. Eu devo dizer que não existo para além das relações familiares, porque já se vai tornando um clichê do meu linguajar. Eu normalmente, às vezes há algum pudor das pessoas de me dizerem, pois, eu não fico órfã quando faço qualquer uma destas coisas. E claro que é um grande peso biográfico o facto do meu pai ser colecionador. Portanto, eu, desde muito pequena, que tenho uma familiaridade rara e de um privilégio enorme, sou uma enorme privilegiada de me relacionar não só com obras de arte, mas com todo o sistema da arte, com artistas, com galeristas, com curadores, diretores de museu, ou seja, críticos, ou seja, eu tenho esta vantagem enorme que me faz, claro, ter uma ligação mais forte à arte. É certo que eu não pensei, desde de adolescente, não é, quando se começa a decidir aquilo que é uma carreira, trabalhar sobre a arte contemporânea. Aliás, eu tinha uma ligação muito forte ao teatro. Em termos Também vamos falar disso. Associativismo juvenil, tinha essa ligação muito forte ao teatro e a minha formação foi em jornalismo. Depois de ter passado algumas aventuras do jornalismo, que foi uma profissão que eu respeito imenso, mas que confesso que me aborrecia um bocadinho. E hoje em dia é uma profissão difícil, não é? Há menos tempo para ser jornalista. Hoje em dia é uma profissão muito difícil, é uma profissão muitíssimo precária, não é? Com salários muito baixos, em que há uma obrigatoriedade quase de informar sem mediação, ou seja, imediatamente, quando falamos de comunicação social, falamos de média, falamos exatamente de mediar, e esse espaço da mediação tem estado a desaparecer e, por isso mesmo, a profissão se torna cada vez mais difícil e cada vez mais menos correspondente àquilo que era um jornalista há uns anos atrás. Mas tendo eu tido uma carreira muito curta no jornalismo, a minha ligação com cultura, vou fazer um mestrado em gestão cultural na Universidade Católica. A minha formação inicial é na Universidade Nova, na FCSH, e vou e faço em gestão cultural. E a verdade é que cada trabalho que surgia, eu apresentei-me em todas as aulas como querendo fazer investigação de gestão cultural em teatro. Cada trabalho que surgia, as minhas ideias vinham todas do campo da arte contemporânea. Porque era o que conhecia de uma forma mais prática, Porque era aquilo que eu conhecia muito bem, tinha muita bibliografia que eu já tinha lido, ou seja, porque a pessoa acaba por ler as folhas de sala, os catálogos, tudo isso quando nos rodeia, que eu já tinha lido e acabo por enverdar nessa área, inicialmente enquanto investigação, porque fiz todos os trabalhos de mestrado, inclusive é a minha tese de mestrado sobre arte contemporânea, e acabo por seguir essa área pela via académica, mas é isto, ou seja, o meu pai, não tendo tido uma influência ativa de dizer-me tens que estudar esta área ou tens que estudar História da Arte, que nem foi o caso, eu estudei Ciências da Comunicação, não, fui eu que, por uma influência indireta, não é, acabei por seguir este percurso. E o facto é que hoje em dia é professora de gestão cultural. Hoje em dia sou professora de gestão cultural, sim, exatamente. Há bocadinho falou da sua breve experiência com o teatro e, por acaso, é uma coisa que eu também às vezes, mesmo aqui dentro da empresa, tento puxar.
Pronto, a Ana Cristina se calhar, não sei, não conhecia a Ana Cristina antes, mas a Ana Cristina se calhar não é a pessoa mais introvertida do mundo. Mas, não sou. mas sempre achei que o teatro era uma excelente, era um excelente treino, ou uma excelente aprendizagem, ou uma valência, para quem faz apresentações, ou para quem dá aulas, por exemplo, como é o caso da Ana Cristina, ou para se tem que fazer uma apresentação durante uma exposição, durante a inauguração de uma exposição. Isso acabou por lhe servir para o resto da sua vida profissional? Continua a tirar proveito dessa... Eu acho que continuo a tirar imenso partido. Foi uma experiência que durou bastantes anos. Eu comecei muito nova, com cerca de 14 anos. Depois, com 18 anos, acabei por criar uma associação cultural, juvenil, cuja atividade principal era o teatro. Portanto, também me ensinou um bocadinho dos meandros burocráticos do associativismo e também daquilo que implica o ser amador em alguma coisa, ou seja, amar alguma coisa ao ponto de a fazer sem ser remunerado para tal, porque foi neste campo do teatro amador que eu estive até aos 20 e poucos anos, e são muitas as ferramentas que vêm do teatro, que seja para as apresentações em público, seja nos exercícios de memória, seja nos exercícios também de sociabilidade com as outras pessoas, e de uma qualidade que hoje em dia é muito importante, que é a questão empática. Ou seja, há um treino da empatia ao tentar viver outras personagens que têm vivências e que têm muitas vezes problemas ou também privilégios em que não são os nossos e que nós vamos interpretar. Acho que este entendimento da empatia é provavelmente uma das melhores heranças que o teatro me deixou. Muito bem. Há bocado falámos da parte de investigação. A Ana Cristina apresentou ou fez um trabalho sobre, e passo a ler, a guerra como modo de ver, visualidade bélica na arte contemporânea. E é curioso porque, quer dizer, estamos a passar um momento onde o que não faltam são guerras a ocorrer um bocadinho por todo lado. E não falo só de guerras no sentido da guerra na Ucrânia. Falamos de situações como, por exemplo, o que está a passar também mais perto daqui geograficamente no norte da África, do que está a passar neste momento nos Estados Unidos em termos de uma polarização entre uma faceta mais conservadora e uma faceta mais liberal da sociedade. É normal que tudo isto hoje em dia também tenha impacto sobre a arte que se produz, mesmo apesar de nós estamos aqui em Portugal e se calhar parece-nos que estamos um bocadinho longe, mas hoje em dia com a globalização levamos com tudo. Haverá hoje em dia, ou passaremos a ver provavelmente este impacto na arte, até por outro motivo, que muitas destas coisas não passam na comunicação social que falámos há bocadinho, ou passam muito polarizadas. A cultura ou a arte acaba por ser outra forma de expressar as nossas emoções sobre esses temas, ou chamar a atenção para casos que não são tão conhecidos na realidade, ou não? Sim, há várias coisas. Eu desenvolvi o projeto A Guerra como Modo de Ver, Visualidade Bélica na Arte Contemporânea, enquanto investigação de pós-doutoramento. Foi a minha investigação. E a arte e a guerra. Por isso eu chamo a guerra como modo de ver, e vou dizer porquê. A guerra, aliás, isto são muito as investigações do Paulo Virílio que tratam isto e que a mim sempre me interessaram, que a maior parte dos dispositivos de captação e difusão visual foram descobertos durante a guerra. E se nós tivermos com alguma atenção, vamos perceber que muitos dispositivos bélicos, nomeadamente de pistolas, nomeadamente de outro tipo de máquinas de disparo, são muito semelhantes aos dispositivos de captação de imagem. Sim. Não por acaso se diz disparar uma arma e disparar uma câmara. Ou em inglês se usa one shot, por exemplo, quando estamos a falar de filmar também. Mesmo no próprio vocabulário existem aqui coisas que se aproximam muito, porque
a raiz da investigação e do desenvolvimento científico das coisas começa no mesmo sítio. Por exemplo, um sonar. Hoje em dia até é o nome de um festival de música. Sim. É uma tecnologia desenvolvida também durante a guerra que depois passa a ter também alguma utilização, quer para a inclusão de pessoas com problemas auditivos, mas também nas investigações musicais que passam para aqui. O mesmo acontece com a imagem, o mesmo acontece com a fotografia. E se nós formos analisar, coincide exatamente com períodos de guerra, de alguns tipos de guerra, o desenvolvimento de todas estas tecnologias, nomeadamente o drone, com o qual nós hoje filmamos. Já há drones privados em que a pessoa consegue uma captação de imagem de um determinado tipo, mas o drone é uma máquina de vigilância e também um aparato bélico, em que temos aqui. Portanto, a ligação entre arte e guerra é quase inevitável neste sentido. E depois temos outra questão, que é uma questão aqui muito importante, que é depois dos modernismos, que era uma arte, pelo menos os teóricos dela diziam, mais ensimismada, ou seja, uma arte que não queria dizer nada do social, queria refletir sobre a sua própria forma e sobre aquilo que existia enquanto médio, não é? Enquanto forma e suporte, e que a reflexão, a pintura refletia sobre a própria pintura, a escultura refletia sobre a própria escultura. Claro que isto é uma coisa que era dita pelos críticos. Se nós olharmos com a perspectiva de hoje para as obras de arte modernistas, é claro que vamos ter muitas outras, vamos perceber o seu impacto na sociedade. Quando há alguma quebra com a arte, com os modernismos, não é? Se passamos para os pós-modernismos, as preocupações sociais e com episódios históricos passam a ser uma das características daquilo que é a arte pós-moderna ou a arte contemporânea. Portanto, é normal que temáticas como a guerra, e que sejam observadas até de uma forma interseccional, começassem a fazer parte deste filão temático que a arte contemporânea explora. Portanto, aqui temos estas questões. E, obviamente, quando a produção de imagens, porque vejamos, do ponto de vista histórico, quem é que representava as batalhas? Quem representava as batalhas, ou os heróis das batalhas, seriam os artistas, quer em escultura, quer em pintura. Hoje em dia, sendo que a comunicação social, ou os captadores de imagem, ou até as pessoas particulares, porque neste momento temos o nosso próprio telemóvel que nos permite, ou seja, a captação de imagem vernácula é muito mais abrangente. A obra de arte passou a ter um papel distinto e que muitas vezes reflete sobre as questões bélicas, não é? Sobre a guerra, mas também reflete muito sobre uma crítica da própria imagem sobre a guerra. Eu por acaso ia comentar isso, porque nós temos, o que nós vemos da guerra é o que nos mostram na comunicação social, e muitas vezes o que temos são estas representações do outro lado da guerra, da parte pessoal, há muitas vezes da guerra, de outras opiniões que não é a opinião geral que nos é imposta, por assim dizer, na sociedade, não é? Obviamente, e depois não nos podemos esquecer que a guerra é sempre uma guerra de imagens. E nós estamos sempre a assistir a momentos de propaganda em que são os quadros imagéticos propostos por cada uma das fações que também guiam a nossa percepção da guerra. É muito curioso isso, não é? Porque nós por exemplo, na atual guerra na Ucrânia, temos, por um lado, o que nos é informado na sociedade ocidental, e, por outro lado, sabemos que no espaço da Federação Russa, a parte de comunicação que é passada é uma mensagem completamente diferente. Completamente diferente, mas isto aconteceu em todas as guerras, ou seja, as guerras são caracterizadas como isto, por isso daí o título também da minha investigação, que é a guerra como modo de ver, porque a guerra é um modo de ver as coisas sempre, e uma apresentação de imagens distinta consoante as fações, e de imagens, aqui vamos de imagens até imagens de vídeo, que nos podem parecer assim com mais obviedade as imagens que são objetivas, que também não são, mas de muitas imagens cartográficas, de muita infografia, coisas que replicam
a informação real, quando muitas vezes é manipulada, porque é mais uma arma de guerra esta panóplia de imagens à disposição para que haja uma percepção distinta. E a percepção também faz com que, ou seja, gera medo, gera receio, faz com que haja avanços, recuos, pronto, tudo isso, e as imagens têm um papel preponderante nos episódios bélicos. Ana Cristina, passando ao seu trabalho como curadora, eu acho que era interessante. Todos nós vemos, cada vez que vamos a uma exposição, vemos lá a curadoria de alguém. O que é que efetivamente faz um curador? Porque assumo que não é simplesmente escolher umas obras para apresentar. Em que é que consiste efetivamente todo o trabalho de um curador? Eu vou só andar um bocadinho atrás, porque realmente eu exerço todas estas funções que descrevi como professora, como curadora, como investigadora, mas aquilo que eu na verdade sou a tempo inteiro é investigadora. Só que a minha investigação declina, depois pode declinar numa exposição, pode declinar num conjunto de aulas, pode declinar num artigo científico, pode declinar num texto, num livro, numa conferência, sim. Ou seja, e o que eu mais gosto de fazer é aquilo que se chama investigação curatorial, ou seja, a investigação que acaba por declinar numa exposição e portanto a ideia ou seja, ser para mim curador é um papel de enorme responsabilidade. Havendo esta responsabilidade toda, eu fiz uma pequena investigação de saber quais são as origens deste termo curador, para perceber exatamente o que é que eu deveria fazer enquanto curadora, tendo sempre esta sensibilidade para que o ser responsável por alguma coisa estava detrás disso. E realmente está, porque esta palavra, que na língua latina era usada para designar aqueles que cuidavam inicialmente de infraestruturas, ou seja, os curadores eram aqueles que tentavam assegurar as infraestruturas sanitárias, de transporte, de alguns sítios, começa por designar isso, depois apropria-se a palavra para pessoas que cuidam de outras pessoas que, pela idade ou pelo estado de saúde, não conseguem cuidar de si próprios. Portanto, um curador é sempre um cuidador, quem tem a seu cargo ou quem cuida de, tanto que, a dada altura, os padres eram curas, era quem cuidava das almas. E havia esta ideia de cuidar das almas. Ainda em Espanha, um padre é um cura. Exatamente. E esta ideia de cura, de curar alguma coisa, ou seja, de retirar esta relação com a doença, também é uma coisa que permanece, não é? Porque é que então se chamava curador? Os curadores eram os conservadores de obras de arte que estavam junto das grandes coleções e preservavam as coleções e as curavam de eventuais problemas, nomeadamente se era preciso haver algum tipo de restauro, se eventualmente havia uma praga de alguma coisa, antes não, ou seja, era diferente a maneira de cuidar das obras de arte. E que acabavam, esses conservadores de museus, acabavam por ser eles próprios também a fazer uma espécie de cuidado expositivo, ou seja, de escolherem, decorarem aquela coleção e mostrarem algumas obras daquela coleção. Com a evolução do mundo profissional, deixa de haver apenas as pessoas que conservam as coleções, os conservadores da coleção, mas começa a insurgir-se, a insinuar-se, aliás, uma profissão que são para as pessoas apenas que escolhem o que é que vai ser mostrado, que pensam sobre o que vai ser mostrado, que estabelecem a melhor forma de cuidar das peças no seu momento de visibilidade. Isto é o que é um curador na contemporaneidade e é aquilo que eu acho que é importante, que é cuidar das peças, cuidar de um conjunto de peças, cuidar do artista, não no sentido de infantilizar ou entender o artista de uma forma ingênua, não. Fazer uma exposição é uma coisa de grande desgaste, que implica seguros de obras de arte, também. que implica transporte de obras de arte, que implica uma série de questões burocráticas, técnicas, administrativas,
que é importante que haja uma certa salvaguarda do artista de todas estas questões para que o artista se possa centrar na produção da obra de arte. É curioso que a Ana Cristina fale disso, porque uma das coisas que mais ouço falar muitas vezes por parte dos curadores tem a ver também com esse acompanhamento do artista, porque quando estamos a falar de arte contemporânea é muito normal ou habitual que o artista ainda seja vivo. E quando o artista ainda é vivo, entre outras coisas, quer essa relação empática de que falámos há bocadinho e quer que se lhe perceba, não é? E que obras é que são importantes para ele. Todas são, mas algumas podem ser mais do que outras, mas também o conceito e o entendimento que é feito da sua produção artística. Exato, porque cada exposição há um determinado momento, em cada exposição a curadoria é sempre uma conversa. Como diz e muito bem o Alexandre Melo, é sempre uma conversa entre artistas e curadores, é uma conversa, tentar estabelecer uma conversa e diálogos entre obras de arte, portanto estamos aqui sempre neste domínio dialogante. Neste domínio dialogante, nós fazemos um entendimento com o artista, e isto depende muito, ou seja, a ação depende muito se estamos a falar de uma exposição individual ou de uma exposição coletiva, mas naquele momento ou para aquela exposição o que é que faz sentido ser mostrado e de que maneira é que vai ser mostrado, em que condições, em que vizinhanças, não é? O que é que fica perto do quê, e pronto, tudo isto é o papel da curadoria. Quando eu, agora antes falava também de pensar nas questões das obras estarem seguradas, das obras estarem... A verdade é que nós não temos muitos, principalmente em projetos mais alternativos, nós não temos muitos produtores de arte visual, de artes visuais no país. E muitas vezes, quando se é curador independente, o curador tem também de incorporar estas funções quase de um produtor e de pensar a exposição no seu todo com todas estas saliências que são muitas, e muitas vezes eu digo que há uma profissão que quando é descrita, ou quando é falada, ou quando é até apropriado o nome para uma ideia, às vezes há curadores de música que têm uma ideia de escolha aqui, mas que é uma coisa hoje em dia muito glamourosa. Mas depois, se nós formos ver aquilo que é o trabalho em si, é verdade que temos momentos que podem ser de maior profundidade intelectual, quando se escreve ou quando se investiga, e depois temos os momentos em que nós ajudamos a carregar, ajudamos a fazer tudo isso, portanto, às vezes tem muito pouco de glamouroso o facto de ser curador. É muito importante pela sua polivalência, pelas várias atividades que temos a exercer. E aprende-se muito, não é? Mesmo carregando uma caixa, aprende-se muito. Carregar uma caixa também é uma aprendizagem de como é que isso se faz, porque há maneiras de carregar bem e há maneiras de carregar mal em que se faz muito mais força. Não, é uma aprendizagem enorme. Cada exposição é uma aprendizagem enorme de coisas diferentes, de conhecimento de materiais, de conhecimento de técnicas, e depois, claro, cada artista é absolutamente singular, portanto essa aprendizagem vai ser sempre exponenciada com todas estas, a partir de todas estas saliências que inclui. Ana Cristina, chegando a Elvas, e aproveitando que eu gostei muito dessa definição histórica do curador como cuidador, o Museu de Arte Contemporânea, que nasceu efetivamente em 2007, embora tenha sido pensado antes, está localizado no antigo Hospital da Misericórdia. É verdade. Portanto, na verdade, acaba por haver quase aqui uma sequência, não é? É verdade, e isso também é outra questão muito estudada em termos de arquitetura de museus ou de espaços que deram origem a museus. Isto aqui teríamos de citar o Foucault, talvez não citá-lo, mas pelo menos referi-lo, no sentido em que existia uma série de instituições, que eram instituições de domesticação, de punição, de vigilância, nomeadamente hospitais e prisões, em que ele faz um grande apanhado sobre estas instituições e, curiosamente, muitas destas instituições transformaram-se em espaços de exposição de obras de arte. Nós temos, por exemplo, o Reina Sofia em Madrid, também era um hospital. Sim. O MAIAC, que é um dos nossos parceiros, o Museu Extremanho Ibero-Americano de Arte Contemporânea em Badajoz, era uma prisão, curiosamente, em Panótico,
que Michel Foucault trata tantíssimo, mas portanto temos isto, é uma questão aqui, mas sim, é curioso que em Elvas seja um museu que se fala desta questão da cura, porque a arquitetura dos hospitais também é uma arquitetura que se predispõe a mostrar as obras de arte e a cuidá-las também neste local de repouso onde elas estão, porque aquilo que diferencia, diz isto de uma maneira um bocado simples, mas aquilo que diferencia um centro de arte do museu é que o museu tem um espaço de reservas onde as obras estão realmente aí a repousar e por acaso eu também ia por aí, porque apesar de ser obviamente é um edifício que foi onde houve uma intervenção bastante grande para poder receber todas as obras, e não só, e todos os serviços associados. Também achei muito interessante, porque estive a ler e percebi que muito do trabalho foi retirar algumas das coisas que tinham sido feitas ao longo dos anos, em vez de acrescentar elementos. Exatamente. Mas é normal que um museu necessite de certas... tem certas necessidades para receber as obras, portanto, obviamente, por um lado é preciso ver todas as questões que têm a ver com a umidade e com a temperatura, etc., mas também para o espaço de depósito das próprias obras e a entrada de algumas obras que são maiores ou mais pequenas, ou que seja, por alguns dos sítios, não é? As obras, neste momento, no museu, entram pela porta, que era a porta das urgências, onde entravam as ambulâncias. Pronto. Ou seja, temos aqui também ou seja, acaba por ser uma figura de estilo, por gerar uma figura de estilo com alguma beleza, que as obras entram com urgência no museu. Ou seja, há uma urgência daquelas obras estarem ali e acho que a obra de arte se concretiza na sua visibilidade. Portanto, esta urgência para mim faz muito sentido. Portanto, o museu começou, ou abriu as portas em 2007, mas é indissociável falar da coleção António Cachola, que é a base, que está em depósito no museu e que é a base de tudo o que é ali apresentado, ou muito do que é ali apresentado. Como é que começou este interesse ou este gosto do comendador pela arte contemporânea, e especificamente a arte contemporânea portuguesa? Pronto, eu vou aqui falar um bocadinho pelo meu pai. Eu acho que houve diversos fatores. Acho que se prende com o facto de ele, vivendo no centro natural do Alentejo, natural de Elvas, a partir do momento em que vem estudar para Lisboa e que começa a viajar, começa a ter contacto com museus, e são instituições que lhe interessam, que lhe começam realmente a interessar. Claro que o seu recheio, a arte também, mas a própria instituição museológica como espaço de abertura ao público e de partilha começa-lhe a interessar bastante. Isto é um momento assim prévio na vida do meu pai, que acho que vai acabar por conduzir o seu interesse por museus e por obras de arte. E depois há um momento que eu também acho que foi essencial, que nos anos 90 existiam encontros de arte, creio que moderna e contemporânea, não me lembro do nome exato, em Campo Maior. Okay. E o meu pai, trabalhando em Campo Maior, porque a sua vida profissional foi desenvolvida na Delta, começou a participar de forma ativa nesses encontros, e isso foi outra das grandes influências para que o meu pai não só começasse a colecionar arte, porque há duas coisas aqui. Uma coisa é que o meu pai pode ter começado a colecionar arte, e arte que poderia servir ou poderia adequar, se não servir, o espaço doméstico. Mas desde muito cedo que o meu pai começa a comprar obras que, pela sua dimensão ou pela tecnologia que existem, são obras museológicas. Sim. Portanto, é uma coleção pensada desde um momento muito inicial para criar um museu, que era essa também a vontade do meu pai. Portanto, a existência também deste museu em Badajoz, do MAIAC, de que falei há pouco, que foi criado também nos anos 90, e que o meu pai acompanhou esta criação do museu, que, curiosamente, é provavelmente uma das primeiras instituições que começa a comprar obras de artistas portugueses contemporâneos. E então, havendo aqui esta influência, o meu pai começa também a comprar obras de artistas portugueses contemporâneos
com, eu diria que esta tripla influência, desde as suas viagens e a relação com os museus, até depois a uma relação com obras de arte por via destes encontros em Campo Maior que o levam a interessar-se pelo convívio com as obras de arte, e depois das obras de arte no museu com o surgimento e o acompanhamento do MAIAC por parte do meu pai. E acho que são, por exemplo, esta tríade que guia o surgimento da coleção nos moldes em que ela existe. E ela existe com os moldes de ser uma coleção composta por artistas portugueses ou a residir em Portugal e com um intervalo cronológico definido, porque desde o início que o meu pai teve uma necessidade de sistematização. Isto tem a ver com a personalidade dele e que, sabendo que os recursos não são infinitos, não é? E para poder fazer uma coleção que fosse uma coleção representativa de um período e talvez de um lugar, tendo nós consciência absoluta de que não existe arte contemporânea portuguesa, que isto, ou seja, dizer-se isto tem apenas uma função heurística para descrever uma nacionalidade, porque não há grande diferença entre o que se produz aqui como o que se produz noutros países. A globalização chegou a todo lado. Há exatamente para sistematizar, são obras de artistas que começaram a expor recorrentemente a partir dos anos 80 e são artistas cuja residência ou nacionalidade é portuguesa. E por acaso, uma pergunta da Algibeira, o facto de ser especificamente nesse horizonte temporal que a Ana Cristina falou, também tem a ver com a necessidade ou com a possibilidade de dialogar com o artista, com o próprio artista. Esses artistas, em princípio, ou são artistas ou que já têm uma carreira, mas estão vivos, ou artistas em início de carreira. Eu acho que isso foi talvez um dos motivos inconscientes que leva a esta determinação temporal, porque muito dificilmente o meu pai comprou uma obra de arte, e a coleção neste momento já tem cerca de 900, muito dificilmente o meu pai comprou uma obra de arte sem conversar com o artista e sem conhecer o artista, sem visitar o ateliê do artista. Aliás, há aqui uma vontade e um interesse muito grande em conhecer os artistas, não só as obras de arte, e isso parece-me ser uma razão muito válida para isto ter acontecido, porque a maneira, ou seja, o tipo de colecionador que o meu pai é esse colecionador que acompanha os artistas durante aquilo que vão produzindo e não coleciona nomes, não é? Não vai buscar, não compra uma obra do artista e está tudo resolvido. Não é assim, ele continua a acompanhar os artistas, muitos deles desde um período inicial. É curioso porque eu quando estive a percorrer a lista de nomes de artistas que fazem parte da coleção, realmente vi várias repetições ou seja, claro que existem artistas que só têm uma obra na coleção, mas existem muitos com várias obras inscritas na coleção. Isso realmente parece indicar um seguimento da carreira do próprio artista. Exato, há um seguimento, um envolvimento e esse interesse que é uma das características da coleção, é o acompanhar desse percurso do artista e incluir esse percurso na coleção. Para a Ana Cristina, e sabendo que é das coleções mais importantes de artistas portugueses ou em Portugal de arte contemporânea, 900 obras já representam um espólio muito, muito importante, e em Elvas, o que é importante para uma certa descentralização do percurso de arte em Portugal. Quais são as obras que mais lhe chamam a atenção da coleção? 2 ou 3. E não me falo da noiva da Joana Vasconcelos, que é o que toda a gente se lembra quando fala da coleção. Eu não vou falar em nenhuma porque não consigo mesmo. Isto é o novo clichê, não é? Antes as pessoas tinham coisas favoritas, agora deixam de ter e conseguir dizer. Mas é a verdade. Há momentos, e depende do momento de investigação que eu estou a atravessar em determinado momento, que há um determinado núcleo de obras que me interessa mais porque até estou a estudá-las, e noutros momentos haverá outra. Eu não consigo mesmo dizer
um grupo de obras que eu possa realçar de todo o núcleo da coleção. Aliás, porque o que eu acho mais interessante da coleção não é uma coleção que eu acho que se faça em highlights, acho que é uma coleção que se faz mesmo em conjunto e nos diálogos que são proporcionados pela coleção. Mas posso dizer que, por exemplo, uma das coisas que me interessa e que eu tenho sido uma das grandes influenciadoras do meu pai neste percurso é o núcleo de peças sobre feminismo que a coleção tem neste momento, que me interessa muito. Então, nós agora, chegados aos 15 anos do museu, portanto, em breve vamos ter uma exposição referente a esse aniversário. Ana Cristina, pode-nos fazer um pequeno balanço do que é que têm sido estes 15 anos da sua perspectiva e também sobre o que é que podemos esperar da exposição? Ok, pronto. Então, os 15 anos foram fundamentais para o desenvolvimento da coleção, para a visibilidade da coleção, digamos assim. Mas 15 anos do museu é realmente um momento para nos parabenizarmos e para celebrarmos, porque manter uma programação ativa durante 15 anos num museu que se situa no interior do país, ou como o meu pai diria, no centro da Península Ibérica, também é verdade. Que está ali, é realmente um esforço bastante grande. Mas aquilo que foram os 15 anos do museu foram a oportunidade de se fazerem vários tipos de exposição e de pensar obras de arte ou pensar conjuntos de obras de arte de diferentes formas. Por exemplo, a coleção começa por se mostrar em núcleos temáticos nos primeiros anos, depois começa a acolher outras coleções, a coleção de Serralves, a coleção da Culturgest, a coleção ou ex-coleção Brardo, não sei como é que se chamará agora, ou seja, que faz este acolhimento, intercâmbios também, por exemplo, intercâmbios com estas coleções. Depois começa a introduzir na sua programação exposições monográficas de artistas portugueses. A sua programação é uma programação móvel. A programação do MASSO não acontece só dentro das portas do MASSO, mas tivemos um conjunto muito grande de itinerâncias por vários pontos do país e também em Espanha, de obras da coleção António Cachola. Portanto, a coleção, temos as exposições que acontecem no MASSO e temos as exposições itinerantes, que foram uma realidade desde o início e que continuam a ser. O ano passado tivemos 2 exposições fora do museu, por exemplo, e depois o museu que vai, depois a partir de uma certa altura em que estes modelos já foram todos experimentados, começa a haver uma variação pela diversidade. Quer termos exposições monográficas de artistas, quer termos intercâmbios, já tivemos convites de coleções particulares também para estar no MASSO, e depois exposições coletivas assinadas por determinados curadores. Portanto, a coleção cresceu assim em relações, de um modo relacional, relacionando-se com outras coleções, relacionando-se com outros espaços, relacionando-se com outras entidades e, portanto, neste sentido, chegar aos 15 anos permite que nós pensemos um projeto como Aqui Somos Rede, ou pensemos o que é a Festa da Arte Contemporânea, porque uma coleção que é feita de tantos diálogos, nós não vamos celebrar o passado, mas celebrar o que é que no presente, ou o que é que no presente esses diálogos puderam produzir. E o que é que produziram? Produziram efetivamente uma rede em que nós conseguimos convidar 24 entidades de arte contemporânea, desde coleções particulares a coletivos alternativos, para ir fazer uma exposição a Elvas, e celebraremos os 15 anos não com uma exposição, mas com 25 exposições de 25 entidades, todas elas diferentes, mas que, por haver um percurso dialógico e de contactos do Museu de Arte Contemporânea de Elvas, hoje é possível fazer isso. Da mesma forma em que não poderíamos fazer uma celebração no atual estado do mundo, no mundo já depois da viragem pandémica, em que a pandemia continua a existir, e sabemos agora que é possível o surgimento de outras pandemias ao mesmo tempo, de um mundo em guerra, não só na Ucrânia, mas em vários pontos do globo, fazer uma celebração ensimismada seria uma coisa que não faz sentido. O que faz sentido é
promover e isso sim celebrar aquilo que pode ser a cooperação, a colaboração, o diálogo entre várias instituições de arte. Portanto, é isso que nós fazemos e, portanto, há uma dupla descentralização nestes 15 anos de massa que somos rede. Vamos descentralizar porque vamos levar várias instituições para aquilo que é o interior do país, mas vamos também descentralizar a comemoração de um aniversário que não vai ser focado no MAS e na coleção António Cachola, mas nisto vai ser distribuído por estas 25 entidades. E até porque o MAS já não é só de Elvas, já é não só de todo o país, mas pelo menos toda a península é de certeza. Sim, sim. Por acaso, sobre isso, não era uma das perguntas que eu tinha para fazer, mas só por curiosidade. A Ana Cristina falou do empréstimo de obras, etc., que numa coleção tão importante é normal realmente receber muitos pedidos de empréstimos. Como é que vocês escolhem ou decidem se uma peça pode ou não ser emprestada para uma determinada exposição? Desde que haja as condições garantidas de segurança da obra e que o artista esteja de acordo, nós emprestamos sempre. Okay. Não temos critérios, ou seja, para nós é tão importante, nós achamos que cada obra também tem a sua própria biografia e percurso e que da parte da coleção nós só devemos facilitar que esse percurso seja o mais alargado possível e que os artistas tenham possibilidade de mostrar a sua obra o máximo de vezes possível. Portanto, eu diria que houve pouquíssimas vezes em que nós dissemos que não e as obras da coleção António Cachola, por definição, são obras que circulam. Sim. Só para terminar, a Ana Cristina também há bocadinho falou que a coleção já tem cerca de 900 obras, mas que continuam a ser adquiridas ou adicionadas, muitas vezes referentes a determinados temas ou a determinados núcleos, como falou há bocadinho, do feminismo, por exemplo. Por onde é que vê, eu sei que não é só a Ana Cristina que terá voto nessa matéria, mas por onde é que vê o percurso futuro da coleção? Ou seja, o que é que ainda falta a uma coleção de 900 peças? Neste momento falta, e nós estamos a trabalhar para isso, ou seja, sendo um dos nossos objetivos assim, a médio prazo, é que a coleção seja paritária, que ainda é uma coleção com... tem vindo a ser melhorado, mas com uma discrepância entre a presença de homens e mulheres. Portanto, o que eu vejo agora a médio prazo é que é um objetivo meu e do meu pai, é que a coleção se transforme numa coleção paritária e cada vez também mais diversa em termos de artistas que compõem a coleção. Ana Cristina, muito obrigado. Eu acho que Obrigada eu. Eu acho que falámos um bocadinho sobre tudo. Obrigado pelo trabalho desenvolvido, não só na parte de investigação, mas também com a coleção e com o Museu de Arte Contemporânea de Elvas. Teremos em breve... também pelo vosso trabalho, que é muito importante, as obras, se não estão seguradas. Obrigado. Ana Cristina, quer-nos lembrar quando é que vai inaugurar a exposição? Sim, nós vamos ter, ou seja, os 15 anos de massa, que somos rede, o fim de semana inaugural é de 15 a 17 de julho, sendo a inauguração oficial dia 16 de julho, mas a exposição vai estar patente entre 15 de julho e 15 de agosto e será um prazer enorme poder contar com a presença de todos. Está bem, pronto. Ana Cristina, muito obrigado e até à próxima. Até à próxima. Está a ouvir Conversas Sem Exclusões, um podcast Nova Risk. Os seguros como nunca os ouviu.